Olá, irmãos, graça e paz! Estamos de volta para mais uma lição da nossa série a respeito dos 10 mandamentos. Eu espero que esteja sendo útil para vocês que têm acompanhado, você que está acompanhando desde a primeira lição. Se você clicou nesse vídeo e por acaso não assistiu às outras lições, eu te convido a acessar o link da playlist da série aqui na descrição do vídeo e depois você vai seguindo essa playlist e você vai chegar aqui na quarta lição, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam fazendo aí as suas anotações, anotando cada referência, anotando cada citação principal que saltou aos seus olhos, ao seu ouvido, e que isso esteja servindo para você remoer, extrair cada preciosidade do que tem sido passado aqui. É uma coisa bem informal, bem simples. Estou tentando ser mais simples possível para que todas as pessoas possam compreender e absorver o conteúdo, tá bom? Então, se eu for muito repetitivo, me perdoe, mas eu não estou com pressa para terminar isso. É o que o irmão Paul sempre fala, né? Eu não estou querendo fazer isso aqui só para falar, eu fiz uma série dos 10 mandamentos. Eu quero fazer isso aqui para que você que tem fome, sede de justiça, para você que tem interesse nas coisas de Deus, cresça. Então não tenha pressa, relaxa. Você está no barco, você está tranquilo, você está no barco com o Senhor Jesus, e eu tenho certeza que Ele vai fazer o que for melhor para mim e para você, sem ansiedade, e aos poucos a gente vai extraindo um pouco daqui dessas pérolas para a nossa edificação e para a glória de Deus, tá bom? Na última lição a gente viu a segunda parte da introdução do primeiro mandamento. Hoje eu quero dar continuidade, se Deus quiser, terminar a introdução do primeiro mandamento, e eu tinha falado no encerramento da última que hoje a gente ia terminar a introdução e já ia começar a exposição do versículo propriamente dito, que é Êxodo capítulo 20, versículo 3, mas eu tive revisando aqui as folhas e ainda tem um pouquinho de conteúdo, então provavelmente não vamos conseguir adentrar na exposição do versículo em si, mas vamos finalizar a introdução e aí na próxima lição sim a gente fala sobre o primeiro mandamento propriamente dito. Vou tentar extrair aqui, com auxílio de alguns comentários de outros homens de Deus, tentar extrair o máximo possível do que Deus passou para Moisés, para o povo, e que serve para cada um de nós até hoje. Ok? Então na última lição eu encerrei falando, lendo na verdade a seguinte frase: quase todos os mandamentos são expressos na forma negativa de proibição, porque pressupõem a existência de pecado e desejos malignos no coração. Aqui, Êxodo capítulo 20, versículo 3, a palavra diz: não terás outros deuses diante de mim. O próprio Senhor falando, outros deuses diante de mim. Isso nos passa a ideia que o próprio Deus, ele pressupõe a existência daquilo que a gente já falou, desses ídolos, dessas lealdades, desses desejos pecaminosos, malignos, que nascem no nosso coração. Tendo essa percepção, ele praticamente expressa formas negativas e proibições em praticamente todos os mandamentos. Por causa dessa corrupção, a Bíblia inclusive chega a dizer, e nós vamos começar hoje com esse texto, está aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Um texto muito conhecido de todos nós, e agora eu quero ler um outro texto que está lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Se você puder abrir, senão eu vou ler aqui, você anota e depois você revisa. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Preste atenção no que o nosso Senhor diz. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Bem, são muitos males, e eu acredito que cada um de nós, pelo menos um desse aqui a gente tem lutado contra, enfim, sendo bem otimista, pelo menos um. Mas vamos ao Senhor em oração antes de continuarmos. Ó soberano Deus, amado Pai, em o nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, mais uma vez, Pai, graças à tua graça e à tua misericórdia,
Eu uno a minha fé com a fé deste irmão, com a fé desta irmã, que ora junto comigo. Pai, não há distância no âmbito espiritual, pois todos nós estamos em Cristo num só corpo. Portanto, unimos a nossa fé e alçamos nossa voz a Ti, em nome de Cristo, em espírito e em verdade, rogando por mais misericórdia, rogando por Tua graça, rogando pelo Teu Espírito Santo para nos auxiliar no discernimento da Tua palavra, para me ajudar a extrair e para ajudar os ouvintes a entenderem. Ó Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui no meio de nós. Trabalha, Senhor. Opere o Teu querer. A Tua palavra não volta vazia. Que ela possa cumprir o propósito dela, seja para salvar ou até mesmo para endurecer. Ó soberano Deus, cremos que o Senhor está no controle de nossas vidas e descansamos na Tua graça. Descansamos na certeza de que o Senhor, que começou a boa obra em nós, é fiel e justo para completá-la até o dia do Senhor. Ó Deus, dai-nos poder do alto. Dai-nos poder do alto para testemunharmos Cristo, para que os incrédulos não só escutem o Evangelho, mas possam enxergar através da nossa vida. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos de toda imundície da carne e do Espírito, para a Tua glória, soberano Deus. Quanta maldade há no coração humano, Senhor. Quantos males estão acontecendo agora no mundo. Tudo provém de dentro do coração. Tudo provém do interior do homem corrupto, caído, filho de Adão. E que todos nós somos suscetíveis a tais erros. Então nos ajude, Senhor, pois sem Ti nada podemos fazer. Nós oramos em nome de Cristo, mais uma vez. Amém. Como é bom falar com o Senhor. Dá vontade de ficar só orando, né? Abrindo o coração, falando com Deus. Mas vamos estudar a palavra do Senhor, que é tão importante quanto. Como um pássaro, né? A.W. Tozer falava que uma vez perguntaram a ele, Tozer, o que o senhor acha? O que é mais importante, a vida de oração ou a vida de estudo, de leitura da palavra de Deus? Aí ele disse algo mais ou menos assim, com as minhas palavras, que como o pássaro ele tem duas asas, assim o cristão tem a asa da oração e a asa da palavra de Deus. Então que a gente possa se apegar a essas duas ferramentas preciosas, valiosas que o Senhor nos deu. E é uma honra. Lembre-se sempre disso. Então, o Senhor, através dos seus mandamentos, sempre expressa formas negativas e proibitivas porque pressupõe que existe pecado e desejos malignos no coração humano. Essa lição tem sido feita mais assim, voltada para quem já é convertido, quem de fato conhece a Deus e quer crescer. Mas também não impede de quem ainda não é convertido ouvir esse conteúdo e ser edificado. Deus ele trabalha da forma que Ele quer, ok? Mas falando de quem já é salvo, falando de quem já é regenerado e está sendo santificado, todos nós estamos propensos, de alguma maneira, como eu já disse um monte de vezes, vou repetir, ainda vou falar um monte de vezes, a criar ídolos no coração. Todos nós estamos propensos a executar, colocar em prática desejos e pecados malignos contra o próximo, contra Deus. Ok? Se nós estamos suscetíveis a tais coisas, temos que vigiar. Vigiai e orai. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, essa inclinação estará conosco até o último dia de vida. Há muitos crentes, há muitos cristãos, apenas um parêntese, que confundem o processo após a justificação, a salvação, o processo de santificação com a glorificação. Ok? Então a gente tem que ter muito cuidado. O homem salvo no mundo, nesse corpo corruptível ainda, ele não é impecável, não existe a doutrina da impecabilidade neste corpo antes da glorificação. Ok? Então todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de mal. Todos esses males que o Senhor citou aqui em Marcos capítulo 7. Por quê, Diego? Porque lá em Jeremias nos responde, enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por isso nós precisamos da palavra de Deus, do discernimento do Espírito, para nos guiar pelo deserto, que o deserto é este mundo árido, seco, cruel, que nós estamos percorrendo, estamos de passagem. Então, é enganoso. O engano é como uma miragem. O pecado é como uma miragem. Imagine você num deserto, você está com muita sede, você enxerga uma miragem de um lago, você começa a correr desesperado, louco para chegar nesse lago e saciar a tua sede. Mas você nunca chega, por quê? Porque não existe, é uma miragem, é um engano. A paixão, por exemplo, o desejo é um engano. Paixão, desejo. Existe a paixão, que é aquele afinco. Por exemplo, eu tenho paixão em conhecer a Cristo, a paixão de Cristo. Essa é uma paixão boa. Eu estou falando da paixão no sentido de desejo. Aquele desejo que dá, quando você realiza, sacia, ele passa, ele desaparece. Talvez vocês já passaram por isso. A pessoa ela começa a gostar de alguém e de repente tudo desmorona. O que acontece? Isso era paixão, isso era ídolo, era engano do coração. E há outros exemplos que eu poderia dar, mas vocês são pessoas sábias e eu tenho certeza que vocês já entenderam o quão enganoso é o coração. Então, enganoso e propenso a criar tudo aquilo que Jesus citou lá em Marcos 7, que a gente leu antes da oração. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Desesperadamente dá uma ideia de algo assim, é muito corrupto. Ele anseia desesperadamente por corrupção. A carne está inclinada a isso. Então, nós somos salvos? Sim. Mas é como se nós estivéssemos correndo por aí com um cadáver amarrado em nós. Inclusive, antigamente, nos tempos antigos, bem na era primitiva, havia castigos a homens que eram mortos e amarrados em quem estava sendo castigado. E aquela pessoa era obrigada a andar por dias. Eu não me lembro ao certo o tempo, com aquele corpo morto amarrado em si. Que castigo, né? Porque o corpo começa a se decompor, tem mau cheiro, e era um castigo terrível, porque aonde a pessoa estivesse, aquele corpo estaria junto. Então, o coração, ele é desesperado, ele corre desesperadamente atrás da corrupção. Então nós precisamos vigiar e guardar o nosso coração, ok? Porque do mesmo coração que surge todas essas coisas que Jesus citou, também procede as saídas da vida. Quando a Bíblia fala sobre coração, não está falando do membro propriamente dito que bombeia sangue. O coração ele bombeia sangue. Quando diz coração, está falando do ser inteiramente, o ser inteiro do homem. O intelecto, a mente, a alma. O que você é o seu coração. Ok? Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Há muitas pessoas que se estribam no próprio entendimento, na própria sabedoria. Se acham espertas, mas muitas vezes são enganadas pelo próprio coração. Quantos talvez estão me assistindo que já se machucaram, estão cheios de hematomas, de cicatrizes na vida, no corpo, na alma principalmente, por causa de ciladas que o próprio coração armou e que vocês acabaram caindo. Eu já caí em muitas. Quem nunca, né? Mas graças à misericórdia do Senhor, Ele nos tirou, nos levantou e nós estamos aqui. Portanto, vamos vigiar. Então, toda essa maldade procede do coração humano. Então, esses também são outros deuses que Deus está citando aqui no versículo 3 de Êxodo. Outros deuses diante de mim. Porque o coração é uma fábrica de deuses. Nós temos o exemplo lá em 2 Samuel capítulo 13. Eu não vou entrar na história, porque é uma história um pouco longa e eu teria que fazer uma lição só para contar essa história e comentar cada detalhe. Mas eu vou tentar resumir uma prova do coração enganoso. Depois você estuda. 2 Samuel capítulo 13, você encontra a história de Aminon e Tamar. Aminon, filho de Davi, era meio-irmão de Tamar. Okay? Tamar, que era irmã de Absalão, outro meio-irmão de Aminon. E a história, meu irmão, se você ainda não conhece, quando assim que você terminar essa lição, corre para 2 Samuel capítulo 13 e conheça essa história que eu vou contar. Aminon se apaixonou pela própria irmã.
se apaixonou a ponto de cair de cama e adoecer, jurando amor, paixão por Tamar. E ele ouviu um conselho de uma pessoa não muito sábia, que não tinha temor a Deus, um primo, para armar um plano, uma cilada. Fingir que estava doente na cama e que estava pedindo para que a irmã dele fosse cuidar dele. E ele falou com o pai dele, o rei Davi, e o rei Davi autorizou, assim, ela vai preparar um bolo e tal e vai levar. Ele pediu o bolo e tal. Enfim, resumindo a história, que ela é um pouco grande. Chegando lá, ele abusou da própria irmã. E quando ele terminou de abusar da própria irmã, naquele tempo a mulher que fosse desonrada por um homem, ela era excluída da sociedade. Havia um preconceito muito grande naquela cultura. E a partir daquele momento, aquele homem, o Aminon, tirou o que aquela mulher, a Tamar, tinha de mais precioso como mulher, a sua pureza. E no instante que ele terminou o ato, ele a expulsou da casa dele, do quarto dele. E ela implorou, mas o que vai ser de mim agora? Meu irmão Aminon, por que você fez isso e tal? Expulsou ela. Davi ficou sabendo, Absalão ficou muito irado, os irmãos de Davi, os filhos de Davi, irmãos de Aminon, ficaram irados. E a história depois você vai conferir o final dela. Não terminou nada bem. E isso gerou várias consequências futuras. A gente volta lá no que eu falei na última lição, no primeiro pecado de Davi, com Batseba, que foi o adultério, que gerou o homicídio e que gerou uma série de problemas na própria família. Filhos revoltados, rebeldes, um irmão estuprando a própria irmã. Mas por que eu estou contando essa história? Para te mostrar como que o coração é enganoso. Ele jurava amor por Tamar. Ele estava decidido. Ele queria aquela mulher de qualquer maneira. Mas há diferença entre o sonho e o desejo, entre o amor e a paixão. O desejo, a paixão, quando é saciado, passa, acaba. Aquela afeição que tinha se torna desprezo. Foi o que Aminon sentia por Tamar após o abuso. O sonho, o amor não. Eles resistem às maiores provações. Eles resistem aos maiores temporais, às maiores tempestades. As árvores nas tempestades se enraizam, ficam mais fortes. Assim é o amor. Assim são os sonhos. Influencia e beneficia não só você que sonha e que ama, mas todos aqueles ao seu redor. E ainda glorifica a Deus. Seja amor a Deus, claro, seja um sonho de conhecer mais e mais de Deus, de ver o reino de Deus avançar, seja o amor por sua esposa, por sua noiva, por seu noivo, por seu marido, por seus filhos. O amor, ele resiste, ele constrói, ele edifica, assim como o sonho. Mas a paixão e o desejo vêm do engano do coração, que são extremamente perigosos. Deus diz mais: diante de mim não terás outros deuses diante de mim. Isso significa que esses outros deuses são adversários de Deus. Aos olhos do Senhor, eles são adversários. Adversários como Satanás, que queria ser maior do que Deus. É como se esses deuses quisessem encobrir a glória de Deus. Como se fosse possível, né? Mas não é. Mas eles tentam a si mesmo. Como Satanás queria ser maior do que Deus, e por causa da sua soberba, do seu orgulho, e ainda corrompeu 1/3 dos anjos, que são os demônios. A exemplo de Satanás, a exemplo dos demônios, assim são esses deuses que são criados na mente do homem, no coração do homem. Sejam deuses religiosos, sejam deuses da carne. Eles querem encobrir a glória de Deus, como se colocasse uma sombra diante dos olhos daquele que está adorando, para que ele não enxergue o próprio Deus, para que ele não enxergue o Deus vivo, a glória do Deus vivo, que no novo céu e na nova terra irá iluminar, clarear todas as coisas. Esse é o objetivo dos ídolos, dos outros deuses. São inimigos de Deus.
Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que se constitui, que se faz amigo do mundo, o que é isso? Do mundo, do sistema, do pecado. Se autoconstitui, aquele que se faz amigo do mundo, se autoconstitui, se faz inimigo de Deus. Está se tornando aliado dos inimigos de Deus, seja qualquer forma de ídolo, seja qualquer forma de lealdade. Agora, uma observação. Nós não devemos imaginar que esses eram deuses reais, ok? Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, é porque na mente do homem que cria esses ídolos, cria esses deuses, eles são deuses. Ainda que a pessoa não saiba disso conscientemente. Ainda que ela ache que é até normal aquele desejo, aquela busca desenfreada por algo, aquele desespero, aquela ansiedade, aquela coisa. Ainda que ela não perceba, ela está constituindo, aspas, um Deus na vida dela. Mas não são verdadeiramente, literalmente deuses, porque Deus só há um. Não há outro Deus. Mas sim demônios, que é 1/3 dos anjos que foram corrompidos por Satanás. São demônios. Eu quero que vocês anotem, eu não vou entrar nesses versículos que eu vou citar, porque eu preciso adiantar aqui que ainda falta um pouquinho. Mas anote aí para você ver que eu não estou mentindo. Levítico, capítulo 17, versículo 7. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Salmo 106, versículo 37. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20. Ok? Todo ídolo e todo falso deus, ou falsos deuses, que são fabricados pelo homem, tem o pai, tem o diabo como pai. O homem é apenas um embaixador representando o diabo com esses deuses, produzindo, propagando mentiras, heresias, sonhos que podemos dizer que não fazem parte do plano de Deus. Tudo isso é fabricado pelo homem e tem o diabo como pai. E o homem é simplesmente um embaixador, um boneco, uma marionete nas mãos desses demônios, desse Satanás. E é terrível pensar, meu irmão, que há cristãos indo atrás de qualquer vento de doutrina, indo atrás de falsos deuses, em busca de suprir suas concupiscências. O meu povo perece por falta de conhecimento. É tudo uma coisa, um abismo chama outro abismo, não é mesmo? A pessoa não ora, não lê Bíblia, não tem vida devocional, aí ela não tem conhecimento, não tem entendimento, ou às vezes até tem vida. Eu conheço pessoas que têm vida, que conhecem a Bíblia, consegue pegar e aplicar e explicar um texto perfeitamente, do jeito que está na Bíblia, mas na hora que ela vai fazer a aplicação do texto, aí você descobre, falso profeta, está equivocado, às vezes nem consciente, às vezes é uma boa pessoa, bem intencionada aos olhos humanos, mas está equivocada, porque na aplicação ela mostra quais os interesses, tirando completamente aquela história, aquele contexto, aquele texto de contexto. Isso é muito perigoso, quando você pega um texto narrativo, histórico, por exemplo, e quer aplicar ele como mandamentos. Ou cria historinhas, ou leva historinhas para dentro do texto, ao invés de extrair o que o texto está passando, aplicando. E tudo isso, quem está por detrás disso? Qual que é a mente sórdida? Satanás! Demônios! Isso é muito sério, irmãos. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo chega a dizer que Satanás é capaz de se transfigurar em um anjo de luz e é capaz de enganar até os eleitos. Até os eleitos! E tem um monte de pessoas que são cristãs. Deus as escolheu, as chamou, as salvou, mas elas estão indo atrás desse tipo de coisa, desse lixo. Falsas doutrinas, falsas religiões que usam o nome de Cristo, que usam o nome santo de Deus em vão.
Então tenha muito cuidado. Isso é um assunto muito delicado. Precisa ser observado com muito cuidado por cada um de nós. Precisamos examinar a nós mesmos diariamente, se possível o dia inteiro, examinando o próprio coração, cada intenção. Às vezes o ato em si não é pecaminoso, mas a intenção é. Ou às vezes a intenção não é pecaminosa. Tem uma boa intenção, tem um bom propósito, mas o final daquilo é mal, é pecado. Está errado! Esse mandamento não traz proibição apenas na conduta externa. Então, não terás outros deuses diante de mim. Aqui não está falando só de você não pode cultuar uma imagem, por exemplo. Há muitas pessoas que se precipitam em palavras que, embora elas estejam certas, elas acabam atacando, afrontando aqueles que seguem a doutrina de Roma por causa das esculturas, das imagens. Mas esse mandamento vai muito além disso. Vai muito além disso. A idolatria vai infinitamente além de ter uma imagem ali e se prostrar diante dela. Eu diria até, se eu estiver equivocado, que Deus me perdoe. Eu diria até que ter uma imagem ali e se prostrar diante dela é o menor dos problemas dos ídolos. É o menor dos ídolos. Não tão grave quanto, mas de todos é o menor. Então, esse mandamento não traz proibição apenas na conduta externa, mas principalmente nos atos internos. Anota aí para vocês estudarem. Depois que saírem de 2 Samuel 13 da história do Aminon, vocês vão para Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Jesus falando, o próprio Cristo, não sou eu. Eu não vou nem entrar no texto. Porque a pessoa fala, o Diego está manipulando o texto. Porque quem não quer enxergar, ela busca desculpa de toda forma, né? É igual quando você tá doente. Aí você não quer que dá aquele resultado positivo daquilo que você acha que você está tendo. Não, é só uma gripinha, é só isso, é só aquilo. Acaba que chega um momento que vem o resultado. Não, você tem essa doença. Não era só uma gripe, não. Então a pessoa fica procurando. Principalmente no que concerne a falsas doutrinas e falsas religiões. Porque há pessoas, irmãos, que foram enganadas por falsas doutrinas durante 5, 10, 20, 30, 40, a vida toda, 50 anos, a vida toda. Aí você imagina uma pessoa sendo confrontada com algo que diz, você esteve equivocada, você sim teve boa intenção, você se dedicou com o coração naquilo que você fazia, mas você estava equivocado. O Dr. Martin Lloyd Jones diz, inclusive no livro dele do Sermão do Monte, no início ele já diz que a maioria das heresias e tal, elas surgem de equívocos e não propriamente de alguém que é mau, que quer extorquir os outros, arrancar dinheiro, entende? Tem sim esses lobos, mas esses são minorias, esses coronéis aí da fé, isso é minoria. Agora, pessoas equivocadas são as pessoas que mais têm causado estrago no campo missionário, com falsas denominações, ensinando falsas doutrinas, com afinco, com paixão. Sim, às vezes até muito mais do que pessoas que estão em igrejas que possuem uma sã doutrina, diga-se de passagem, mas estão equivocados. E se for outro evangelho, Paulo diz que é anátema. Então, essa proibição vai além de coisas externas, mas também externas. Então, anote aí, Mateus capítulo 5, versículo 20 ao 48, tá? Mateus 5, 20 ao 48, aí depois você lê. Para encerrar, então, essa introdução ao primeiro mandamento e a lição de hoje, nós vamos agora para 2 comentários de 2 homens de Deus que eu separei. O primeiro é de James Martin Gray. Ele comentou, portanto, pode haver idolatria sem ídolos, no sentido vulgar, e também sem adorar demônios em qualquer forma. Ok? É o que eu disse. Você não precisa propriamente estar lá no centro espírita. Você não precisa propriamente estar ajoelhado diante de uma imagem de um santo, enfim, essas imagens que eles criam por aí. Você não precisa propriamente
tá com galho de arruda na orelha. Você não precisa propriamente estar com essas coisas, ok? Mas todo aquele que busca a felicidade na criatura em vez do Criador viola este mandamento. Tudo aquilo que você busca mais do que a Deus, tudo aquilo que você tem mais esperança do que em Deus e nas promessas de Deus, tudo aquilo que você anseia mais do que a Deus, meu irmão, para que você seja feliz, para preencher esse vazio que você carrega, que, como Billy Graham dizia, que todos nós carregamos dentro de nós um vazio do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido pelo Senhor. Nenhum amor deste mundo pode preencher. Nenhum amor de um pai para um filho, de um filho para um pai. Nenhum amor de um marido para uma esposa, de uma esposa para um marido. Nada pode preencher esse espaço, que é do tamanho de Deus. Somente o Senhor. Então, quando você busca felicidade, contentamento em qualquer outra coisa, a não ser o Senhor em primeiro lugar, você está pecando. São ídolos. Ok? Então, por exemplo, a pessoa diz assim, quando eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha esposa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego melhor, eu vou ser feliz. Quando eu alcançar aquele emprego, quando eu alcançar aquela vocação, quando eu alcançar aquele objetivo, aí sim meus problemas vão estar acabados, aí eu vou ser feliz. Meu irmão, ilusão pura. Ilusão, engano do coração. Por quê? Porque quando você alcançar aquele sonho, quando você realizar esse desejo, quando você resolver aquele problema que tanto tem te incomodado, tirar esse espinho que tem te espetado, vai surgir outro espinho. Quando você realizar um sonho, vai ter outro sonho. Isso nunca pode te completar. Isso nunca é suficiente para te encher, porque o tamanho do vazio que você tem dentro de si é do tamanho de Deus. Só o Senhor pode nos preencher. Então não tente buscar a sua felicidade nas coisas deste mundo. Não tente, por mais lícitas e puras e honestas elas sejam. Claro, por exemplo, que a esposa virtuosa, a mulher virtuosa, ela é uma pedra preciosa para o homem que encontra. Porque ela vem do Senhor. É uma bênção, te alegra, beleza. Mas se a sua felicidade, por exemplo, ser solteiro, o seu alvo de vida, o dia eu preciso casar, o dia que eu casar, aí acabou, agora eu sou o homem mais feliz do mundo. Não, tá errado. Se você é infeliz hoje solteiro, quando você casar, você vai ser feliz e vai fazer a sua esposa, o seu marido, infeliz. Porque a sua esperança não está em Cristo, está no ídolo que você criou. A busca desenfreada de felicidade em algo ou em alguém que não seja Deus. Por exemplo, vamos aqui em Mateus capítulo 6, rapidamente. Evangelho de Mateus capítulo 6. Versículo 21. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu te pergunto, onde que está seu coração agora? Qual é o seu maior anseio agora? Qual que é a coisa ou a pessoa que você mais ama agora? Não responda para mim. Seja sincero. Para você, meu irmão. Seja sincero. Aonde está o teu tesouro, ali está seu coração. Se Cristo é o seu tesouro, o seu coração estará nele. Agora, se a lascívia, a porneia é o seu tesouro, o seu coração vai estar na imoralidade, na perversidade, no sexo sem lei, no sexo ilícito. Se o seu tesouro é o dinheiro, o seu coração vai estar nos negócios. Porque é o seu Deus. E assim vai, etc, 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 etc. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, meu irmão. Faça uma autoanálise. Eu estou falando de pessoas que vivem de forma deliberada, dessa maneira. Eu não estou falando você que luta contra essas inclinações. Eu luto contra essas inclinações. Todos esses pecados que Jesus citou aqui em Marcos 7, por exemplo. Luto contra tudo isso. Sou tentado como você é. Todos nós somos. Mas onde está o teu coração? Onde está
o teu tesouro, melhor dizendo. Ali está o seu coração. Mateus, você está em Mateus 6? Vai um pouco adiante, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo, eu anotei aqui porque eu não me lembro, 37 em diante. Mateus 10, 37. Vamos ler até o versículo 38. 37 e 38. Presta atenção. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus falando, não sou eu não, tá? Só estou lendo, não foi eu que escrevi. Você não quer ser cristão? Você não quer ser um imitador de Cristo? Então respeita a palavra do seu Senhor. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus aqui não está fazendo uma apologia para você abandonar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Não é isso. Pelo contrário, devemos honrá-los. Devemos honrar os pais. E pais devem cuidar dos seus filhos. Quer dizer o seguinte, porque tem muita gente aí com idolatria, com pai, com mãe, com filho. Entende? Por exemplo, eu tenho um filho, vamos supor, eu não tenho, mas vamos supor que eu tivesse. E por algum motivo meu filho morre. Deus sabe de tudo. É um choque muito grande, eu vou chorar, claro, é normal. Anormal seria se eu não chorasse. Mas se eu decidir, por exemplo, minha vida acabou porque meu filho morreu, tem alguma coisa errada. Porque o meu filho não pode me salvar. Quem me salvou foi Cristo, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Jesus, eu acredito que ele usou algo bem extremo. Ele tocou naquilo que é uma das coisas mais valiosas para o homem, que é o relacionamento entre pai e filho, mãe e filho, filho e mãe, filho e pai. É um dos relacionamentos, se não o maior, um dos relacionamentos humanos mais fortes. Acredito que só não seja mais forte que o relacionamento de marido e mulher. E o que há de gente por aí, idolatrando pai, mãe, filho, filha, esposa, marido. Como diz por aí, não está no gibi. Então, nós somos propensos a criar tais ídolos. E Deus está falando, não terás outros deuses diante de mim. Então eu te encorajo, ame seu pai, ame sua mãe, se você os tem. Ame seus filhos, dê a vida por eles. Você, marido, não só pode, como deve dar a sua vida pela sua esposa. Se preciso, morrendo por ela, como Cristo morreu pela igreja. Você, esposa, ame e se sujeite a seu marido como a igreja se sujeita a Cristo. Sim, dê o seu melhor. Ame-os. Abrace se for preciso. Mas nunca se esqueça, se essa é a razão da sua felicidade, se você diz assim, se a minha esposa, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai morrer hoje, eu não consigo continuar minha vida, e como eu já ouvi isso de muitas pessoas, significa que você está colocando sua felicidade nisso e está os transformando em ídolos. Coisas preciosas, dádivas que Deus te concedeu nessa vida. Um filho, uma filha, uma mãe, um pai, uma esposa, um marido. Você está transformando dádivas de Deus, presentes de Deus, em ídolos, em deuses. E o Senhor está falando, não terás outros deuses diante de mim. Acho que a gente já entrou no primeiro mandamento, né? A introdução está forte. Radical, não é? Então, isso é amar a Deus em primeiro lugar, meu irmão. Isso é amar a Deus em primeiro lugar. Por fim, vamos para o segundo comentário. Um comentário de Matthew Henry. Ele escreveu as seguintes palavras. Os egípcios e outras nações vizinhas tinham muitos deuses. Deuses pagãos que eles criaram, inventaram. Prestavam cultos, tinham altares para esses deuses, sacrificavam esses deuses. E daqui a pouquinho nós vamos ver como que era esse sacrifício, tá? Bem parecido com a vida de muitos aí hoje.
Os egípcios e outras nações vizinhas tinham muitos deuses, criaturas de sua própria fantasia, como eu disse, fabricada na mente humana. O homem ele é mestre em fabricar deuses segundo suas próprias concupiscências. Ok? Ouve a doutrina, a verdade, tem comichão no ouvido. Não, não quero. Eu não quero, não, não estou ouvindo, não estou ouvindo. E aí cria um Deus das suas próprias fantasias. Deuses estranhos, novos deuses. Esta lei foi prefixada por causa daquela transgressão. E sendo Jeová o Deus de Israel, eles devem apegar-se inteiramente a ele. É tudo que a gente já falou aqui. E não a qualquer outro, seja de sua própria invenção ou emprestado do seu próximo. Quando você ouve uma pregação, quando você ouve uma doutrina, você tem a obrigação de ser um bereano. O que é um bereano? Os bereanos eram homens de Deus que, ao ouvirem o apóstolo Paulo pregar, conferiam tudo nas Escrituras, se estava de acordo com a tapeçaria das Escrituras de Gênesis. Naquele momento, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mas toda a história também, olhando o contexto histórico da igreja, nós, de Gênesis a Apocalipse, examinando se está de acordo. Até o que eu estou falando aqui, ensinando, por isso que eu falo, anota, você tem que conferir, porque se eu cometer um equívoco, se eu errar, você precisa saber para você não cair no mesmo erro, para você não pegar o erro do outro emprestado. Não ser como diz o ditado popular, uma Maria vai com as outras. Que só ouve falar e já sai compartilhando. Não! Não! Às vezes você está compartilhando fake news e não sabe. Porque foi o Diego, eu confio no Diego. Maldito que confia no homem! Maldito que confia no homem. O orgulho faz do eu um Deus. O que derrubou Satanás? O orgulho. Querer ser maior do que Deus. Há várias ramificações de orgulho, mas uma delas é essa, querer ser maior. Então o orgulho, ele é a raiz da maioria dos pecados. Pecados sexuais, pecado de avareza. Tudo isso nasce no orgulho, no ego humano, na vaidade do homem, no âmago. O orgulho faz do eu um Deus. A cobiça faz do dinheiro um Deus. O que Paulo escreveu a Timóteo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se desviaram, se apostataram da fé. Por quê? Por causa do dinheiro. Deuses. Amor ao dinheiro. Então Matthew Henry diz: o orgulho faz do eu um Deus. A cobiça faz do dinheiro um Deus. A sensualidade faz do ventre um Deus. Tudo o que é estimado ou amado, temido ou servido, deleitado ou dependente, mais do que Deus, que seja o que for, fazemos de fato um Deus. Tremendo isso aqui. Tremendo isso aqui. Fazemos de fato um Deus. Essa proibição do primeiro mandamento, essa proibição inclui um preceito que é o fundamento de toda a lei, que tomamos o Senhor como nosso Deus. Reconhecemos que Ele é Deus, o aceitamos como nosso, o adoramos com admiração e humilde reverência e colocamos nossas afeições inteiramente nele. Você quer um exemplo de afeição inteiramente em Deus? Veja só, Salmo 42. Vai lá em Salmo rapidamente. Salmos, livro de Salmos, no capítulo 42. Rapidamente. Salmos, capítulo 42. Versículo 1 e 2. Vou ler, presta atenção. Se você não achou, só anota aí que depois você lê. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Isso é um salmo de Davi, um cântico. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Um homem com fome e sede de justiça, um homem com fome e sede de Deus, com anseio pelo Senhor, o reconhece
e o adora com admiração, com humildade, com reverência, temor. A propósito, peça todos os dias nas suas orações: Senhor, cresça o temor do Senhor no meu coração. E coloca as nossas afeições inteiramente nele. Depois medite nas palavras de Davi, no Salmo 42. Poderia falar muita coisa sobre esse salmo. Nossa! Mas vamos em frente. Nas últimas palavras, diante de mim, é sugerido duas coisas, diz Matthew Henry. 1. Que não podemos ter nenhum outro Deus. Ao contrário, ele certamente saberá. Os idólatras cobiçam em secreto. Mas será que Deus não deve investigar isso? Será que Deus não sabe o que passa no seu coração, no oculto? Você pode me enganar, meu irmão. Eu posso te enganar. Você pode enganar seu pastor, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha. Mas ao Senhor, meu irmão, ninguém engana. Vamos em Provérbios agora. Provérbios capítulo 15. Você tem que ter fome, sede da palavra. Você tem que navegar pela palavra, conhecer a palavra. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Provérbios 15, versículo, 3. Presta atenção. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada, absolutamente nada, passa despercebido aos olhos do Senhor. Talvez o seu Deus está oculto. Só você e a sua mente que sabe. E agora você já sabe, né? E o Senhor. A onisciência de Deus permite que ele saiba de todas as coisas. Então, primeiro, nas últimas palavras, diante de mim é sugerido que não podemos ter nenhum outro Deus, ao contrário, ele certamente saberá. Os idólatras cobiçam em secreto. Mas será que Deus não deve investigar isso? Ele investiga, meu irmão. Cada intenção do seu coração. Muitas pessoas fazem atos que aos olhos humanos são louváveis. São louváveis, melhor dizendo, perdão. Mas a intenção do coração está errada. Quer fazer para ser promovido. Quer fazer para aparecer para aquela outra pessoa admirar. Quer a admiração dos outros. Quer ser bem falado. Embora nós devemos desejar dar um bom testemunho. Mas eu estou falando um tipo de desejo assim, de ser exaltado. De receber honra dos homens. Está fazendo a coisa certa. Como uma obra de caridade, por exemplo. Mas com a intenção errada. Está pregando o evangelho. Até o evangelho puro, ortodoxo. Mas com a intenção errada. Que é o que Paulo falou. Quando ele estava preso em Roma. Que havia alguns que pregavam o evangelho por contenda, por inveja a ele, Paulo. A intenção é errada. Aí você pensa, tá bem, tô bem na fita aí, Diegão. Ó, cabelinho na régua, né, como diz por aí, né? Engomadinho e tal. Ninguém tá vendo, ninguém sabe de nada. Irmãos, eu já vi falar de homens, grandes homens de Deus, que não observaram, não temeram isso aqui, a palavra. Conheciam um pouco da palavra. E foram longe demais. E como que está a alma de uma pessoa dessa? Que morre numa condição dessa? Meu irmão, se você vive uma vida deliberada no pecado, eu não tenho medo de estar pecando contra Deus ou estar blasfemando. Você não será salvo. Se você morrer no seu pecado, eu não consigo entender. Se há alguma forma, eu não consigo entender. Mas o ladrão na cruz no último momento. Eu estou falando se você morrer no seu pecado. Se você morrer no seu pecado, você estará condenado eternamente. Não há purgatório, essa patifaria que os hereges inventam por aí, que foi criado lá em Roma. Não existe purgatório. A Bíblia não ensina sobre purgatório. É agora ou nunca, meu irmão. Se arrependa. É chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Creia no Evangelho. Se arrependa. Confesse o Senhor como Senhor e Salvador. Creia com o coração. Busque, rasteje pelo chão. Peça.
até o céu se abrir, as portas de bronze se romperem e o Espírito Santo de Deus descer sobre a sua vida. Clame a Ele, meu irmão. Eu não estou falando de uma mudança intelectual apenas, embora a metanoia, a mudança de mente, seja necessária. Porque tem muita gente com a cabeça cheia de ortodoxia, de boa doutrina, mas que não possui o Espírito de Deus. Não é salvo. Conhece a letra. Então nós não podemos esconder nada de Deus. E número 2, diz Matthew Henry, isso é uma afronta, uma provocação para ele. Acho que todo pecado é ruim, mas acho que o pecado oculto, porque a pessoa ela acha que ela está enganando o próprio Deus. Se não me engano foi John Wesley que disse, John Wesley, que acho que foi ele mesmo. Se não for, me perdoe. Que você conhece um homem, o que ele é dentro de 4 paredes. É ali que você conhece se um homem é de Deus ou não. Então isso é uma afronta, uma provocação. Aquele que mascara, aquele que bota uma máscara, que é um fariseu, um hipócrita. É uma afronta. Jesus andou e perdoou prostitutas, cobradores de impostos, corruptos, todo tipo de pecador que você imaginar andava com Jesus, que se arrependeram. Mas em todos os momentos, os hipócritas, ele tratou eles com chicote. Porque um dos pecados mais abomináveis por Deus é a hipocrisia. Principalmente quando essa hipocrisia usa a religião como pano de fundo, como máscara, para ocultar as suas verdadeiras intenções. Intenções corruptas. Política, dinheiro. Isso é uma afronta, uma provocação para ele. É um pecado que desafia Deus em sua face, escreveu Matthew Henry. Que ele não pode e que ele não vai ignorar, nem será conivente. Aí você diz, Diego, até hoje deu certo. Vou pecar só mais um pouquinho. Continua. Vai em frente. Continua. Continua na sua obstinação. Continua. Vai lá. Vai lá que você vai achar seu nome na Bíblia. Sabe aonde? Lá em Romanos, capítulo 1. Você vai ser contado com aqueles em Romanos, capítulo 1, que foram entregues em suas paixões e abandonados por Deus. Abandonados por Deus. Deus não será conivente com o pecado. Ele não vai tolerar outros deuses diante da face dele. Ele não vai tolerar o escárnio diante dele. Você pode me fazer de trouxa. Você pode caçoar de mim. Mas de Deus ninguém escarnece. Tema a Deus, meu irmão. Tema a Deus. Tema a Deus. Nós não estamos falando do Papai Noel aposentado na Previdência, sentado com um saco vermelho, dando presente. Não, meu irmão. Isso foi fabricado, inventado. Eu estou falando de um Deus que os seus olhos são como chamas de fogo, que contempla os bons e os maus, que conhece o seu coração melhor do que você. Ele não pode e ele não vai tolerar. Isso desperta o zelo no Senhor. Isso desperta ciúmes no Senhor. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 e 22. E para terminar, vamos voltar lá em Salmos, capítulo 44, para terminar, rapidamente. Salmos 44. Eu não sei o que esse povo pensa, senhor. Uai, senhor, eu não sei. O povo tá brincando, eles acham que assim, eu vou criar minha religião, é isso aí, não tem regra, é do jeito que eu quiser. Não! O culto tem regra, a reunião tem regra, as coisas não é do jeito que você quer, não, a reveria, não. Nem do jeito que eu quero. Salmos capítulo 44, versículo 20 e 21. Salmo 44, 20 e 21. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, ele, que conhece os segredos dos corações?
Meu irmão, de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém escarnece. Que possamos nos achegar à cruz de Cristo. Que possamos nos arrepender dos ídolos, das lealdades. Irmãos, escutem. Eu não sou um hipócrita. Eu não sou um hipócrita. Eu luto contra ídolos. Eu luto contra lealdades. Eu sou tentado como você também é. Então nós precisamos correr para a cruz de Cristo, nos escondermos embaixo da cruz de Cristo, contemplar o Senhor no Gálgota, contemplar naquela cruz áspera, sangrando em seu lugar, por amor do meu nome, por amor do seu nome. Ele morreu naquela cruz, aquele sangue escorreu naquela madeira áspera, até ele dar o último suspiro. Até ele dar o último suspiro. Por mim e por você. E declarar: está consumado. Para quê? Para que eu e você possamos nos achegar diretamente a Deus, por intermédio de Cristo, que nos liga a Deus. Esse é o propósito da religião. Nos ligar a Deus. E somente por intermédio de Cristo. E não é para você correr atrás de outros deuses. Não é. O nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias também. Ele não é só amor. O nosso Deus é um Deus que tem zelos, ciúmes do seu povo. Como você que deve ter ciúme da sua esposa, você que deve ter ciúme do seu marido. Ele tem ciúmes de nós. E ele não vai tolerar essa patifaria, essa idolatria diante da sua presença. Espero que tenha sido útil para vocês mais uma vez. E eu espero que na próxima lição a gente possa finalmente ir para a exposição mesmo do primeiro versículo, do primeiro mandamento. Que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus em Cristo os abençoe. E até mais. Tchau.